Houve um instante na eternidade em que o próprio céu se calou. O sol, que outrora dançava sobre Jerusalém, recuou em agonia. As nuvens se fecharam como véus de luto e a terra gemeu nas entranhas. Era a crucificação. O Filho do Deus Altíssimo, pendurado entre o céu e o pó, derramava o sangue que selaria o destino do universo. Mas o que poucos ousam perguntar é: como reagiram os anjos? O que se passou nos bastidores invisíveis do reino dos céus, enquanto a cruz se erguia no Monte Gólgota? Miguel, o guerreiro de Deus, Uriel, o guardião da justiça e do fogo eterno. Eles estavam lá. Eles viram. Eles sentiram a agonia que os homens não perceberam, porque naquele momento não foi apenas carne que foi transpassada. Foi o próprio véu entre os mundos. O juízo da cruz não afetou apenas a humanidade. Ele tocou dimensões ocultas, santuários celestiais e códigos eternos guardados em pergaminhos de luz. A dor atravessou os séculos. A cruz gritou. Você já se perguntou por que houve trevas em pleno meio-dia? Ou por que o véu do templo rasgou de cima a baixo, como se mãos invisíveis tivessem rasgado a história? Talvez essas mãos fossem de anjos. Talvez os olhos que testemunharam o sacrifício mais puro já choravam desde antes da fundação do mundo. Miguel caiu de joelhos. Uriel recolheu uma gota de sangue e a levou aos céus como oferenda ardente. O universo não seria mais o mesmo. Neste vídeo, você vai mergulhar numa narrativa que vai além da teologia comum. Você vai atravessar os véus do sagrado e descobrir os segredos não contados da paixão de Cristo. Vai enxergar a cruz não como símbolo, mas como epicentro de uma guerra cósmica. Vai entender por que a morte de Jesus foi um terremoto espiritual que ainda ecoa nas almas. Porque até hoje, anjos guardam os ecos daquele grito: está consumado. Prepare-se para ouvir o que nunca foi dito. Porque agora você vai descobrir o que fizeram os anjos ao verem morrer o Filho de Deus. Mas cuidado, uma vez que você saiba, não haverá como voltar ao estado anterior. A revelação vai queimar em seu coração como chama eterna. A pergunta é: você está pronto? O momento se aproximava e os céus silenciaram. Nenhum cântico ecoou nos corredores celestiais. As asas dos anjos permaneceram fechadas, imóveis, como se soubessem que algo sagrado estava prestes a ser rasgado. Quando Jesus foi erguido na cruz, um tremor atravessou os céus invisíveis. A luz se encolheu, as estrelas esconderam seus rostos, e os portais eternos se fecharam como pálpebras em luto. Era o Filho de Deus sendo oferecido como cordeiro. Mas os céus sabiam que aquilo era mais do que sacrifício. Era o juízo da cruz. Miguel, o príncipe celestial, contemplava em silêncio, com a espada ainda embainhada. Pela primeira vez, o general do exército divino não recebeu ordem para intervir. Ao seu lado, Uriel chorava sem ruído. Suas lágrimas não eram de tristeza apenas, eram de impotência, de reverência, de terror santo. O universo assistia à crucificação como quem vê o coração de Deus ser dilacerado. A glória não fugiu, ela se curvou, e a terra, sentindo o peso do invisível, começou a estremecer. O céu escureceu, não por eclipse, mas por vergonha. As nuvens, como véus de viúvas, cobriram o firmamento. Os anjos não conseguiam cantar. Os arcanjos não proclamavam vitória. Cada segundo naquela tarde sagrada era como um golpe contra o tempo e a eternidade. A cruz erguida no Monte Gólgota se tornava mais do que madeira e pregos. Ela se tornava trono e altar. E enquanto os homens zombavam, os céus se enlutavam. O contraste era tão cruel quanto revelador. As palavras de Jesus ecoaram como trovões no espírito das criaturas celestes. Pai, perdoa-lhes. Essas palavras partiram o céu em dois. Miguel cerrou os punhos. Ele conhecia o peso da justiça, mas ali havia algo maior. O amor divino, em sua forma mais selvagem e submissa. Uriel caiu de joelhos, e uma chama sagrada se acendeu diante dele.
como se o próprio Espírito Santo se manifestasse na dor. Algo invisível estava sendo escrito nas tábuas eternas. Um novo decreto sobre o reino dos céus. Os anjos inferiores desviavam o olhar, incapazes de compreender por que o Todo-Poderoso permitia aquilo. «Por que não o salvamos?» sussurravam entre si. Mas Miguel sabia. Uriel compreendia. Aquilo era o cumprimento do pergaminho selado com 7 selos. Era o plano antes do tempo. Era a única maneira de derrotar as trevas sem empunhar espada. O sangue escorria e cada gota dizia algo aos céus. Está sendo cumprido. O céu, comovido, não resistiu e gemeu em trovões e tremores. E então veio o silêncio, um silêncio diferente de todos os outros. Um vazio cósmico entre um suspiro e um grito. Quando Jesus entregou o Espírito, o céu inteiro se dobrou. Os portões do trono celestial foram trancados por instantes, como se o próprio Pai quisesse se esconder em dor. Na terra, o véu do templo se rasgava. No alto, os anjos sussurravam um cântico que ninguém ouvia, um hino de lamento e esperança. Porque mesmo ali, no abismo da morte, a chama eterna da redenção acabava de ser acesa. Miguel estava em pé no limite entre o visível e o invisível, com os olhos cravados no Filho do Homem. O guerreiro dos céus, que havia vencido batalhas celestiais contra dragões e potestades, agora era um espectador quebrado diante da cruz. Nada poderia prepará-lo para o que via. O Messias, despido, sangrando, sendo ridicularizado e ainda assim cheio de glória. A espada de Miguel tremia em sua bainha, como se a própria justiça implorasse para ser usada. Mas não, a ordem era observar e orar em silêncio. Uriel, o anjo do julgamento e do fogo, caiu de joelhos. Suas asas se fecharam em torno de si como uma mortalha. O choro que brotava de seus olhos não era terreno, era cósmico. Era o pranto de quem vê a redenção ser selada com sofrimento. Ele se aproximou, invisível aos homens, e estendeu as mãos sob a cruz. Uma gota de sangue caiu, não no chão, mas sobre sua palma estendida. E ali, diante do trono que sangrava, o sangue se incendiou. Nascia a chama eterna, que jamais se apagaria. O rosto de Uriel estava banhado por luz e cinzas. Ele segurava aquela chama, não com orgulho, mas com temor, porque aquele fogo não era castigo, era amor, era o reflexo do trono celestial, queimando por dentro diante da dor de seu filho. Miguel, ao lado, murmurava orações esquecidas pelos séculos, palavras que apenas os anjos conhecem, entoadas nas guerras antigas. Mas agora era diferente. Não havia guerra ali, havia entrega, um tipo de batalha que Miguel jamais lutou, a rendição do rei. A terra tremeu novamente e os 2 arcanjos se levantaram. Ao redor, legiões de anjos assistiam em reverência, alguns chorando, outros em silêncio absoluto. O ar parecia denso, quase sólido. As lágrimas de Uriel se misturavam ao sangue e cada gota formava símbolos do chão invisível ao homem. Símbolos eternos. Miguel estendeu a mão e tocou a madeira da cruz. A dor atravessou suas fibras celestiais. Não era apenas um toque físico. Era um pacto, um juramento silencioso de proteção à nova era. Uriel, tomado de um temor indescritível, ergueu os olhos ao céu escurecido. Ele sabia, aquilo era o momento mais sagrado da história da criação. Um grito ecoou dos lábios de Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. E os céus estremeceram. Uriel caiu com o rosto em terra, enquanto Miguel abriu as asas e envolveu a cruz com seu silêncio. A paixão de Cristo não era apenas um evento terreno, era um mistério universal, contemplado pelos olhos que viram o início de tudo, e agora viam sua maior revelação. Naquele instante, os 2 anjos entenderam algo que nem os profetas compreenderam por completo. A crucificação não era o fim de uma história, mas o início de outra. O sangue derramado selava o que estava escrito nos pergaminhos antigos, que o Messias venceria não com espada, mas com amor.
Miguel e Uriel, testemunhas da dor mais pura, guardaram aquele momento em suas essências. Porque um dia, quando tudo for revelado, serão eles que levantarão a voz para dizer: nós vimos, nós choramos, nós cremos. Quando o último suspiro escapou dos lábios de Jesus, o tempo congelou. Era como se o universo esperasse algo, uma sentença, um decreto, uma confirmação divina. Uriel, com a chama eterna ainda acesa em sua mão, recebeu uma ordem silenciosa vinda do trono. Um livro foi aberto no céu, não escrito em papel, mas em luz e sangue. Era o pergaminho do juízo da cruz, destinado a registrar o maior ato de amor da história cósmica. Uriel aproximou-se e mergulhou sua pena de fogo na gota sagrada que carregava. As palavras começaram a surgir como brasas vivas sobre o pergaminho celestial. Em amor eterno se ofereceu, por justiça foi moído, pelo pecado silenciado, pela glória exaltado. Cada linha escrita era como um trovão ecoando nos céus. Miguel permanecia ao lado, vigiando com olhos de guerreiro e alma de servo. Ele sabia. Aquele registro não era apenas memória, era aliança. O que estava sendo selado ali era o julgamento definitivo, não do homem, mas do pecado, da morte e das trevas. Uriel escreveu com lágrimas nos olhos. Cada gota de sangue correspondia a uma cláusula no tribunal eterno. A cruz tornava-se o tribunal mais elevado e o réu era o próprio mal. A sentença, condenado. A pena, a vitória do amor divino. O pergaminho exalava uma luz que queimava os olhos dos anjos ao redor, e mesmo Miguel, acostumado com a glória das batalhas, baixou a cabeça. Eles estavam diante do veredito mais sublime já proferido. A humanidade estava sendo redimida. Quando o último ponto foi selado, um selo ardente desceu dos céus, não em forma de cera, mas em forma de cruz. O pergaminho foi envolvido em 7 laços de luz, guardado entre os mistérios mais profundos do trono celestial. Uriel segurava-o com mãos trêmulas. Seu semblante era o de quem tocou o sagrado com a alma nua. Miguel ergueu os olhos ao firmamento e, pela primeira vez, desde a crucificação, um cântico suave foi ouvido. Era o início da reconstrução. A nova era havia sido escrita. Enquanto os homens enterravam o corpo de Cristo, os céus registravam o nascimento do reino invisível. Os anjos se moviam com reverência, como escribas de um templo oculto. O sangue que havia sido desprezado pelos homens agora selava a mais poderosa sentença já pronunciada nos céus. Uriel guardou o pergaminho em seu peito flamejante. Miguel, com o olhar firme, murmurou: agora está feito. Mas em seus olhos havia mais do que alívio. Havia expectativa. Algo maior estava por vir. O pergaminho não era apenas para aquele tempo, mas para todos os tempos. Era uma testemunha eterna, uma prova espiritual guardada para o dia do retorno de Cristo, quando cada alma será confrontada com o que foi escrito naquela cruz. Uriel, o cronista de fogo, e Miguel, o guerreiro da verdade, sabiam que o julgamento não terminava ali. Aquela cruz ainda falaria. E em cada palavra escrita ecoaria a pergunta que o mundo tenta silenciar: o que você fará com o sangue daquele que foi crucificado? 3 dias de silêncio pareciam uma eternidade para os céus. Mas no terceiro amanhecer, algo mudou. O túmulo, frio e fechado, começou a vibrar com uma luz que não vinha do sol. Miguel e Uriel, em guarda, sentiram a terra respirar diferente. O espaço ao redor se curvou como se reconhecesse a aproximação de um poder antigo e absoluto. E então, o impossível aconteceu, a ressurreição. Não como um simples retorno à vida, mas como a explosão de um novo código espiritual. A morte perdera seu trono. Uriel viu o lençol de linho se dobrar com precisão como um ato ritual. Miguel, com os olhos fixos na abertura do túmulo, avistou a figura glorificada de Jesus emergindo com majestade silenciosa. Nenhum anjo cantou naquele momento.
Todos observavam com temor sagrado. O Filho do Homem havia vencido. Mas a vitória não era apenas dele, era de toda a criação. Naquele instante, um novo Gênesis se escrevia, não em barro, mas em sangue e glória. O universo havia sido transformado por dentro. O túmulo vazio se tornou altar. Um espaço profano se tornou o santuário do amor divino. As dimensões se cruzaram. Portas invisíveis foram abertas entre o físico e o eterno. Uriel estendeu a chama eterna diante do Cristo ressuscitado e ela se reacendeu com o toque de sua presença. O fogo agora carregava outra essência. Não apenas redenção, mas autoridade. Miguel se ajoelhou. O guerreiro se curvou diante do rei que venceu sem empunhar espada, mas com as marcas da crucificação. As trevas sentiram a ruptura. O inferno inteiro gritou quando percebeu que havia sido derrotado por amor. A chave da morte já não estava mais com seus antigos guardiões. Jesus havia descido às profundezas e retornado triunfante, levando cativos os cativos. Miguel ouviu o eco espiritual das correntes se partindo. Uriel, ao escrever o novo capítulo no pergaminho de luz, notou que até mesmo as letras estavam diferentes, eram mais vivas, porque agora o universo pulsava com vitória eterna. Miguel e Uriel olhavam ao redor e viam o mundo igual, mas sabiam que tudo estava diferente. O véu foi rasgado. O reino dos céus não era mais uma promessa distante. Era uma realidade invisível tocando a alma dos homens. A transformação espiritual estava em curso. Os anjos sussurravam entre si. A cruz abriu o portal, a ressurreição acendeu o caminho. E aqueles que um dia andariam por ele passariam a carregar em si o eco dessa manhã. A manhã onde o universo foi recriado. Com os olhos fixos no trono, Miguel disse: "A morte perdeu a palavra final." Uriel respondeu: "E a vida eterna começou a ser escrita no coração dos homens." O túmulo vazio era a maior pregação da eternidade. E mesmo sem palavras gritava: "Ele vive." A transformação espiritual não era visível aos olhos carnais, mas sentida na essência do ser. Agora, os céus não estavam apenas comovidos, estavam em movimento. Porque o que começou ali seria completado no retorno do Cristo glorificado. A manhã ainda estava envolta em neblina quando Maria Madalena se aproximou do túmulo. Seus passos eram lentos, pesados, como quem carrega não apenas perfumes, mas luto e esperança partidas. Ela não sabia que aquele instante mudaria o rumo do mundo. Os anjos, ocultos aos olhos humanos, já estavam em posição. Miguel observava com reverência. Uriel, com a chama eterna em mãos, preparava o ambiente invisível. O universo aguardava, porque a primeira testemunha da ressurreição seria uma mulher marcada pelo amor. Ela chorava, sem saber que as lágrimas que derramava tocavam os véus celestiais. Maria não buscava um milagre, ela buscava o corpo, mas os céus tinham outros planos. De dentro do túmulo ecoou um silêncio cheio de glória. Os dois anjos se revelaram como figuras de luz, um à cabeceira e outro aos pés do local onde Jesus estivera. "Por que choras?" perguntaram. Era mais do que consolo. Era convite ao despertar. Uriel observava atentamente. Algo estava prestes a ser liberado sobre a terra. E então ela o viu. Pensou que fosse o jardineiro, mas quando ouviu seu nome sair de sua boca, Maria, tudo mudou. O mundo tremeu em seu coração. A realidade se partiu. Era ele, vivo, ressurreto, glorificado. O tempo parou por um momento, como se o universo reverenciasse aquela revelação. Miguel, em silêncio, acenou para Uriel. Era o sinal. A nova era havia começado com um olhar, um nome, uma mulher e um Cristo que derrotou a morte com amor. Maria Madalena caiu de joelhos. Ela não compreendia plenamente, mas seu espírito se dobrava diante da verdade eterna. O sangue que antes jorrava agora pulsava em vida diante de seus olhos.
Miguel se aproximou espiritualmente dela, depositando sobre sua alma a unção da testemunha. Uriel anotava no pergaminho da cruz: a primeira a vê-lo foi aquela que mais o amou. O trono celestial celebrava em silêncio. O céu reconhecia. Ali estava a portadora da notícia mais importante da criação. Jesus disse: não me toques, vai e anuncia. Com essas palavras, ele selava a missão de Maria como anunciadora do novo Gênesis. O Éden havia sido corrompido por uma mulher e uma serpente. Agora, a redenção seria anunciada por uma mulher e o leão ressuscitado. Os céus sorriam em compaixão. Maria correu, não com medo, mas com fogo no coração. Miguel e Uriel a acompanharam invisivelmente, guardando cada passo, cada palavra, como quem protege um segredo precioso demais para se perder. Maria Madalena passou a carregar a luz da revelação que nem os reis receberam. Sua dor se tornou missão, seu pranto virou testemunho, e os céus, através dela, anunciaram: o Filho do Homem vive. Não havia trombetas, mas havia convicção. Não havia multidões, mas havia glória. Miguel escreveu nos céus: a pedra foi removida, o tempo foi vencido. Uriel soprou a chama sobre a terra. O mundo jamais seria o mesmo, pois a nova criação começou com uma mulher diante de um túmulo vazio. O céu não voltou ao silêncio após a ressurreição. Pelo contrário, os salmos eternos agora carregavam novo peso. Era tempo de missão. Miguel e Uriel, transformados pelo que viram, receberam ordens diretas do trono celestial. Já não eram apenas guardiões e juízes. Agora seriam chamas vivas no meio da humanidade, tochas ocultas acendendo corações com o fogo da cruz. A batalha havia mudado de forma. Não era mais contra carne e sangue, mas contra fortalezas invisíveis da alma. Miguel, com a espada embainhada, foi nomeado guardião da igreja nascente. Não como defensor político, mas como protetor dos segredos santos, dos mártires, das palavras não ditas. Ele passou a visitar prisões, desertos e casas escondidas, onde cristãos sussurravam o nome de Jesus com temor e esperança. Cada vez que um servo era açoitado por sua fé, Miguel se fazia presente. Seu papel agora era sustentar os joelhos que vacilavam e lembrar os santos de que a vitória eterna já havia sido selada. Uriel, por sua vez, tornou-se mensageiro do fogo espiritual. A chama que havia recolhido aos pés da cruz agora precisava ser espalhada por entre as sombras. Ele soprava sobre os corações famintos, sobre as almas secas, como pergaminhos esquecidos. Seus passos cruzavam continentes invisivelmente, reacendendo o espírito de profetas, viúvas e pecadores arrependidos. Era ele quem inspirava sonhos, visões e palavras que vinham como brasas. O amor divino, antes incompreendido, agora queimava nos homens. Ambos sabiam. Sua missão não era de glória pública, mas de glória oculta. Eles operavam nas entrelinhas dos séculos. Quando Paulo foi perseguido, Miguel o sustentou. Quando Estevão viu os céus abertos, Uriel estava ali, iluminando o portal invisível. Quando João foi arrebatado em Patmos, foi Miguel quem guardou seu corpo. A nova missão dos arcanjos não era mais impedir guerras. Era guiar almas em meio à maior batalha de todas, a guerra pela fé. Miguel visitava os lugares onde o sangue dos santos tocava o chão. Ele sabia, cada mártir era uma semente, e em cada lágrima de desespero havia uma chance de transformação. Uriel, em contrapartida, penetrava os labirintos da mente humana, acendendo lampejos de eternidade em momentos de dúvida. Eles já não esperavam ordens imediatas, suas almas haviam se fundido com o Verbo vivo. A missão agora era contínua, viva, ardente, porque o que fora aceso na cruz jamais seria apagado. E assim, Miguel e Uriel caminham entre nós, invisíveis, mas ativos, presentes nas dores não explicadas, nos sonhos que apontam para o reino, nas decisões que desafiam a lógica do mundo.
Eles não vêm para serem vistos, vêm para nos lembrar que o céu ainda observa, que a cruz ainda fala e que a chama eterna da redenção continua acesa. A missão deles é proteger essa luz até que o leão ressurreto volte a rugir. E quando isso acontecer, os anjos erguerão a voz mais uma vez. O céu se abriu como um livro antigo, sendo deslacrado. O momento tão aguardado pelos tronos e potestades chegou. A ascensão gloriosa do Filho de Deus. Jesus, com as marcas da crucificação ainda brilhando em luz, começou a se elevar. Os discípulos viam apenas a nuvem que o ocultava, mas os céus viam um rei em marcha triunfal. Miguel e Uriel tomaram suas posições no corredor celestial, ladeados por miríades de anjos em reverência silenciosa. Era o retorno do vencedor, do cordeiro coroado. Miguel, em postura de general, ergueu a espada em saudação. Uriel segurava o pergaminho da cruz, agora selado com fogo e sangue. Os portões do céu, imensos e eternos, se abriram com o som de trombetas que não eram ouvidas na terra. Jesus atravessou as esferas invisíveis e a criação se curvou. Nenhum outro havia pisado o abismo da morte e retornado com a chave. Nenhum outro havia vencido por amor. E agora, o trono celestial o aguardava, não como filho sofredor, mas como rei eterno. As coroas dos anjos foram lançadas ao chão. As asas se inclinaram. Era a entronização do Cristo glorificado. Os querubins entoavam canções jamais ouvidas por ouvido humano. Santo, 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 aquele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Miguel caminhou até o trono e colocou ali a espada em sinal de rendição. Uriel entregou o pergaminho ao Pai. E o Pai, com olhos de fogo e voz de muitas águas, declarou: Este é meu Filho amado. A ele pertence o reino dos céus. Cristo assentou-se, e quando o fez, o universo respirou diferente. Um novo governo espiritual foi inaugurado. Ele reinaria de um lugar invisível, mas com autoridade absoluta. Miguel sentiu o peso da glória tocar sua essência. Uriel caiu com o rosto em terra, pois a redenção havia sido consumada em majestade. O céu estava em festa, mas a terra ainda não sabia. Era apenas o começo. A cruz havia sido o início. O trono era a continuação. Mas o retorno de Cristo ainda viria. Jesus olhou sobre os mundos. Seu olhar perfurava o tempo e a eternidade. Ele viu os mártires que viriam, os desertos da fé, as prisões dos apóstolos, os cânticos nas catacumbas. Ele viu o seu povo clamando por socorro nos séculos escuros. E com autoridade estendeu a mão sobre Miguel e Uriel. Guardem o que foi iniciado, protejam os meus. A missão deles se renovava. Agora, eles não apenas testemunhariam, seriam escudos vivos da igreja invisível. A glória os envolveu como um selo eterno. Então foi proclamado: o cordeiro que foi morto é digno de receber honra, poder, riqueza e sabedoria. Era mais do que um hino, era uma ordem cósmica. Os céus estavam em júbilo, mas o trono não era o fim da jornada, era o comando de uma guerra em andamento. Miguel e Uriel olharam para baixo, para o mundo, e sabiam: o próximo movimento seria terrível, glorioso e inevitável, porque o leão de Judá, agora entronizado, voltaria, e todo olho o verá. O céu, mesmo em festa, não se esqueceu da terra. Do trono de luz, onde o Cristo assentado reina em glória, uma promessa ecoa como trovão contido: Ele voltará. Não mais como cordeiro mudo diante dos matadores, mas como leão que ruge com justiça e chama. Miguel escuta o decreto. Uriel sente a chama crescer dentro do peito. A cruz selou o passado. A ressurreição rasgou o presente, mas o retorno glorioso definirá o futuro. E nada será oculto quando o rei descer com as hostes do céu. Miguel, o príncipe das batalhas, prepara suas legiões. Ele não luta por império humano, mas por um reino eterno.
As estrelas testemunharão quando o céu se rasgar como pergaminho em chamas. Uriel, com a chama eterna em mãos, treinou profetas, acendeu corações e agora se prepara para erguer a tocha que anunciará o início da última marcha. Aquela que foi profetizada desde o Éden, aquela que unirá o juízo da cruz com a justiça final, aquela que trará o retorno de Cristo. Os sinais estão sendo escritos na história como ranhuras sagradas. Guerras, terremotos, corações frios, verdades distorcidas. O mundo geme sem saber o porquê, mas os anjos sabem. Miguel vigia os portais, Uriel sopra alertas em sonhos e visões. Há um chamado no Espírito: preparai o caminho do Senhor. Ele virá como relâmpago, como rei, como juiz, e ninguém poderá ignorar sua presença, porque desta vez ele não virá para morrer, mas para governar. A terra será testemunha da convergência dos tempos. O trono celestial tocará o solo. As multidões verão os céus se abrirem e reconhecerão aquele que transpassaram. Os que zombaram da cruz tremerão diante da coroa. Uriel bradará com a tocha em mãos: eis o fiel e verdadeiro. Miguel abrirá caminho com espada flamejante. Os reinos cairão, os homens se curvarão e os céus declararão: agora chegou o tempo da vitória eterna. A história encontrará sua consumação no olhar de Jesus. Mas antes disso, ainda há tempo. Tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de escutar os sussurros do céu através da dor, do vazio e dos sonhos que nos acordam à noite. Miguel e Uriel continuam ativos, buscando corações dispostos a carregar a cruz, a viver pelo amor divino, a proclamar a redenção antes que venha o juízo. A chama não se apagou. Ela queima nos desertos, nas prisões, nos altares secretos. Ela queima no íntimo daqueles que ainda creem que ele voltará. O trono não é símbolo estático, é ponto de partida. E quando Jesus se levantar do trono para retornar, não haverá silêncio. As trombetas tocarão, os céus se abrirão e os anjos estarão com ele. Miguel à frente, Uriel ao lado, a cruz atrás e o mundo diante. O retorno não será um segredo, será um despertar. A pergunta é: quando ele voltar, que lado da glória você verá? O da adoração ou o da vergonha? A chama já foi acesa e ela clama: vem, Senhor Jesus. Agora que você ouviu o que os olhos humanos jamais puderam ver, o que fará com essa revelação? A cruz não foi apenas um evento histórico, foi um decreto eterno escrito com sangue, glória e redenção. Miguel viu, Uriel sentiu, os anjos choraram e os céus ainda aguardam o seu despertar. Você tem ouvido o chamado? Ou tem ignorado a chama eterna que sussurra em sua consciência? Será que estamos prontos para o retorno de Cristo, não como o humilde carpinteiro, mas como o leão que virá em glória? Os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos e os portais celestiais já começam a estremecer. A vitória eterna está próxima, mas é preciso escolhê-la hoje. Quem domina o seu trono interior? Quem você tem adorado no silêncio do seu coração? E se Miguel estivesse ao seu lado agora, lutando pelas batalhas que você mesmo não vê? E se Uriel estivesse sussurrando verdades enquanto você sonha, tentando reacender o que foi apagado? Não ignore o invisível, não despreze o sagrado. O reino dos céus está mais perto do que imaginamos. A cruz foi só o início, a ascensão, uma promessa, mas o retorno será definitivo. Então, eu te pergunto, quando o Filho de Deus descer com poder, encontrará em você fé ou frieza, luz ou cinzas? Você pode continuar vivendo como se tudo isso fosse mito, ou pode começar a caminhar com os olhos voltados para o alto, onde Cristo já reina. A Maria Madalena, ao ver o vazio do túmulo, escolheu proclamar: e você, vai calar? Se esta revelação tocou você, inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque ainda há muitos segredos escondidos na Bíblia, e juntos nós vamos revelá-los.
Histórias que os séculos tentaram apagar, mas que o céu preservou. A cruz falou, o céu respondeu, e agora a decisão está nas suas mãos.